Olá! Sejam todos bem-vindos. Aqui eu vou te mostrar o caminho para ter resultados na advocacia trabalhista, desde a graduação até a satisfação dos seus clientes. Eu sou a Thaís Brasileiro, advogada trabalhista há mais de 10 anos, já fiz mais de 1000 audiências. E o tema de hoje é: não sei como atender o cliente na advocacia trabalhista, como faço? Neste vídeo nós vamos falar sobre os principais erros que as pessoas, os advogados, mais cometem ao atender os clientes, como eu fiz e como eu faço para atender os clientes trabalhistas, como você pode começar a atender os clientes de uma forma mais eficiente e eficaz, como fazer isso mesmo sem ter muita experiência ou resultados, e alguns exemplos práticos. Quais são, então, os principais erros que os advogados cometem ao atender clientes na área trabalhista? O que eu imagino? Pegando a minha experiência, né? É não saber de onde esse cliente veio, qual foi a forma de indicação, de publicidade, né, que fez com que esse cliente chegasse até você, e não ter a documentação desse cliente em mãos. Isso tudo dificulta você delimitar, estudar o mapa, né, dos direitos desse cliente, fazer o raio-x, eu sempre falo, fazer o raio-x dos direitos desse cliente. Com a indicação, você sabendo de onde ele veio, facilita para você entender se ele é um cliente que já conhece os seus resultados ou se ele é um cliente que a sua autoridade vai precisar ser mais contundente, mais forte, para fazer com que ele te contrate, né, no final da entrevista, da consulta. E a documentação em mãos vai te trazer mais segurança ao atender esse cliente. Olhar as verbas que ele recebia no contra-cheque, a forma de extinção do contrato de trabalho, as verbas no TRCT, isso tudo com a documentação em mãos vai te ajudar a conduzir essa entrevista, a conduzir e a levantar quais são os direitos que esse trabalhador tem ao te procurar. Então, para mim, os principais erros são esses: não saber, não identificar de onde ele veio, como ele chegou até você, o seu escritório, e não ter a documentação em mãos. O que você pode fazer para facilitar? No primeiro contato desse cliente com você, você já envia um e-mail, um WhatsApp, uma mensagem com a relação dos documentos que você precisa para fazer o atendimento presencial ou telepresencial que seja. Agora, na pandemia, cresceu muito o atendimento telepresencial. Eu, por exemplo, fiz apenas um atendimento físico de março do ano passado para esse ano. O restante todo foi aqui pelos meios virtuais, que facilita, né, o nosso trabalho. E com a documentação em mãos, você vai conseguir conversar, levantar dados, perguntar, fazer questionamentos. Então, seriam esses dois principais erros que eu identifico. Quais foram as minhas dificuldades quando eu comecei a atender os clientes na advocacia? Eu tinha muito medo, assim, muito receio, aquela insegurança de não saber identificar junto ao cliente o que ele teria direito. Então, isso traz uma insegurança até na hora de conduzir uma eventual ação trabalhista ou de fazer terminar a sua consulta trabalhista, né? Então, para que eu conseguisse afastar esse medo, essa insegurança, eu fui identificando essas formas de trazer o cliente mais próximo de mim. Então, conhecer o nicho dele antes. Marcou uma entrevista comigo um bancário de banco público. Então eu já procurava saber quais eram as principais demandas daquela categoria, entrava no site dos sindicatos bancários, eu tentava buscar o que ele estava vivendo naquela rotina dele do último ano de trabalho, e isso facilitava para eu desenvolver uma conversa mais fluida com ele, né? Então, esse receio eu ia afastando com essas formas, trazendo o cliente para junto de mim, demonstrando que eu conheço o nicho dele, eu conheço a dor dele, eu busquei entender o que a categoria dele está vivendo naquele momento. Eu pedia já a documentação, eu sempre enfatizava, não, para nossa conversa, nossa entrevista
ser bem proveitosa, ter resultados práticos daquilo que eu vou te melhor orientar, eu preciso da documentação em mãos. Então eu já mandava meu checklist de documentos para ele por e-mail, por WhatsApp, e aí a nossa consulta mesmo, a nossa conversa de delimitações de direitos, de quais decisões, quais escolhas a serem tomadas, já estaria com tudo em mãos. Então, essa falta de confiança você pode ir afastando com essa prática, demonstrando que você conhece o assunto, a categoria desse cliente, demonstrando intimidade com os documentos dele, com os documentos trabalhistas, conhecendo a convenção coletiva da categoria. Isso tudo vai fazer com que a falta de confiança, o medo, essa insegurança que é normal no início, vai indo embora, vai dando lugar à autoridade, a você como advogado, defensor dos direitos daquele cliente que está ali na sua frente. Como que eu percebi que eu não atendia bem os clientes da área trabalhista e o que eu busquei melhorar então quando eu identifiquei? Eu percebi exatamente isso, que às vezes o cliente marcava a entrevista comigo, ia até o meu escritório e no final da nossa entrevista ele não assinava a procuração e não assinava contrato. E não é isso que a gente quer, né? Quando a gente reserva um espaço da nossa agenda, quando a gente se propõe a advogar por conta própria, a abrir o nosso próprio escritório, a gente quer cada vez mais clientes no nosso escritório. Isso significa procuração assinada, contrato de honorários assinado. Então, quando eu percebi que os clientes às vezes iam, não fechavam comigo, não voltava, depois eu fazia eu dava um retorno, eu ligava novamente, eu mandava mensagem, e aí, vamos tentar, vamos marcar um outro horário, o que você ficou com dúvida, enfim, o que aconteceu que você não me contratou, e aí eu fui percebendo que exatamente a falta de experiência, a falta de passo a passo, de estratégia de aquisição daquele cliente estava me atrapalhando cada vez mais fechar contratos para o meu escritório. E isso é fácil da gente resolver, basta você entender, formatar a jornada do cliente no seu escritório e cada vez mais trabalhando o nível de consciência daquele cliente que chegou até você. E aí existem inúmeras técnicas para a gente conseguir vender o nosso produto jurídico, né? Nós advogados somos nada mais do que grandes vendedores do nosso portfólio, dos nossos serviços jurídicos. E é muito importante então a gente conhecer a trajetória desse cliente dentro do nosso escritório, de maneira que a gente vá trabalhando as objeções, por que ele não me contratou, por que ele ficou inseguro de propor a ação trabalhista. Principalmente agora, depois da reforma trabalhista, inúmeros trabalhadores que ganham acima do teto dos 40% do maior benefício pago pelo INSS estão com medo de entrar na Justiça do Trabalho, perder e serem condenados ao pagamento de honorários de sucumbência, honorários periciais, às custas do processo. E isso realmente é uma realidade que nós estamos vivendo desde 2017, quando a reforma trabalhista foi de fato implementada, mas por isso que a segurança jurídica, a melhor forma de conduzir aquele caso concreto vai ser traçado por você juntamente com o seu cliente. Então, não é momento de aventuras jurídicas, não é momento de propor pedidos descabidos, você de fato precisa entrar com aquilo que o seu cliente tem direito e conscientizando desde o primeiro contato, desde a entrevista, os riscos de se entrar hoje na Justiça do Trabalho. Então, o ambiente, a segurança jurídica, ela começa por você. A partir do momento que você consegue definir o raio-x, os direitos, a dor que o cliente mais está sentindo, de fato se transforma em um direito, de fato existe respaldo legal para você postular por ele na Justiça do Trabalho e junto com o seu cliente definir a melhor estratégia. O risco sempre vai ocorrer, mas eu sempre falo que quando você delimita com respaldo jurídico, a chance, juntamente com a prova que você vai produzir, é muito grande, porque nós sabemos que as ações trabalhistas hoje, a grande parte versa ainda sobre verbas rescisórias, verbas que deixaram de ser pagas durante o contrato de trabalho, o percentual de pedidos que discutem, por exemplo, dano moral,
alguns pedidos mais controversos ainda é bem menor do que aqueles pedidos mais caros ao trabalhador, aqueles de natureza alimentar, que são as verbas rescisórias, as verbas que deixaram de ser pagas, por exemplo, um adicional de insalubridade, um adicional de periculosidade. Então, eu percebi isso, que quanto mais segurança, quanto mais respaldo jurídico eu conseguia transmitir ao meu cliente, mais eu conseguia fechar contratos. E isso tudo fez com que eu melhorasse a jornada do meu cliente, a experiência do meu cliente ao me contratar, demonstrando para ele o quão profundo, o quão entendedora do direito da categoria dele eu era. Então, essa é a minha dica que eu te dou para cada vez atender melhor os seus clientes e fechar contratos para o seu escritório. O que eu posso fazer então para começar a atender esses clientes de forma eficaz, de forma com que ele entenda que eu sou o melhor profissional para lutar pelos direitos dele e me contrate ao final da nossa entrevista? Existe um passo a passo que você pode criar aí dentro do seu escritório, dentro da sua rotina. Isso vai facilitar com que você estabeleça o início, o meio e o fim desse contato, dessa entrevista, fazendo com que ele entenda que o melhor profissional, a melhor escolha naquele momento é você conduzir, que seja a tomada de decisão, que seja a eventual ação trabalhista dele. Primeiro ponto é identificar de onde esse cliente veio, qual foi a forma de publicidade com que ele chegou até a mim. Foi através das mídias sociais, do marketing de conteúdo que eu faço, foi através do boca a boca, foi através da plaquinha que está lá embaixo no hall do meu prédio, foi através de uma ação de resultado de um colega dele da mesma categoria. Fiquei sabendo que a doutora Thaís ganhou a sua ação trabalhista e você recebeu X mil reais, então me dá o telefone dela. Foi através desse tipo de resultado? Isso vai ser muito importante para você conduzir o caminho desse cliente no seu escritório. O segundo ponto, o segundo passo é qual que é a dor desse cliente. O que levou ele a procurar um advogado trabalhista? O que levou ele a acionar um profissional capacitado para vindicar, para lutar pelos direitos dele? Essa dor vai ser muito importante para você definir de fato o que você deve postular para ele na ação trabalhista dele. Lembrando que é nesse momento que, junto com o seu cliente, eu falo sempre que é um trabalho em equipe, vocês vão conseguindo, caminhando, identificando o que levou ele a tomar esse tipo de decisão. Procurar um profissional para expor a dor que ele está sentindo e juntos definirem, não, você tem direito a isso, não é bem assim não, como te falaram, ou como você pesquisou no Google, vem cá, vou te explicar melhor, vou te mostrar qual que é de fato o panorama, e aí juntos entenderem a situação fática, né? E aí o terceiro ponto, para mim o mais importante, é a entrevista, é a ficha de entrevista. A minha entrevista trabalhista, ela tem 9 páginas. Eu sou muito detalhista. A minha entrevista trabalhista dura em torno de 2 horas. Nossa, Thaís, mas 2 horas conversando, isso é porque você conversa demais. Não, porque eu busco cada detalhe, eu vou fundo em cada tipo, em cada fato, em cada tipo, em cada situação que o cliente me conta, ou que o documento dele ali na minha frente me conta e ele não sabe que existia. Então, às vezes, ele vem atrás de um direito e aí ele não enxergou que ele tem outro, e é nesse momento, nessa entrevista, nessa ficha, que eu levanto todos os dados, eu anoto tudo, desde jornada de trabalho, feriados, viagens, intervalos suprimidos, o ambiente de trabalho, se era insalubre, se era periculoso, desvios de função, equiparação salarial, a forma de contratação, descontos indevidos, eventual dano moral, assédio moral que o trabalhador às vezes esteve submetido, doença ocupacional, acidente de trabalho, tudo vai ser nessa ficha de entrevista. É muito importante você padronizar esse documento no seu escritório, ter ele sempre em mãos, no seu computador, onde quer que você vá, na nuvem, tenha sempre essa entrevista trabalhista em mãos. Isso vai facilitar muito o seu trabalho.
E no final eu ainda vou te contar que isso vai te trazer segurança jurídica naquilo que você decidir enquanto profissional, dar entrada na Justiça do Trabalho ou dizer que não tem direito. E muito importante também nesses dados é entender os prazos envolvidos. Então, por exemplo, existem prazos prescricionais, existem prazos decadenciais. Às vezes a pessoa vai te procurar faltando uma semana, um mês para o direito dela se tornar prescrito. A prescrição na Justiça do Trabalho, ela é muito feroz, ela é malvada. São 2 anos, e 2 anos na vida da gente, na vida do trabalhador, de todo mundo, passa muito rápido. Então, por exemplo, no plantão trabalhista dessa semana, uma trabalhadora me perguntou se ela ainda tinha direito a entrar com a ação cobrando FGTS. Ela saiu em 2019. Depende de quando que ela saiu em 2019. Se foi de janeiro a maio, dependendo do dia de maio, já prescreveu o direito dela entrar na Justiça do Trabalho. Prescrição bienal é fulminante, não adianta, não há discussão. Diferente de outras áreas, né? Na advocacia civil, tributária, normalmente a prescrição mínima seriam 3 anos, 5 anos, né? A depender da discussão. Então é muito importante a gente estabelecer esse prazo com o cliente ali na entrevista, os prazos decadenciais e os prazos prescricionais. O que você vai poder cobrar dos últimos 5 anos. Então, definir exatamente, certinho, data por data, o período imprescrito de tudo aquilo que você está colhendo de informações. E isso vai ser nessa entrevista trabalhista. E eu gosto muito ainda, eu sou das antigas, de um marca-texto. Eu pego meu marca-texto vermelho e marco mesmo qual que é o prazo, independente que seja daqui 1 ano, 1 ano e meio ou daqui 1 mês. Esse prazo vai ser muito importante. E aí, nessa entrevista também, que você vai estabelecer com o seu cliente a via de mão dupla. Quanto tempo eu vou levar para analisar os seus direitos, para te dar um panorama e para dizer, entrei na Justiça do Trabalho. Eu, Thaís, com toda a minha experiência aí desses 10 anos de escritório, eu preciso de 20 dias, no mínimo, 20 dias úteis. Então, se o cliente às vezes entrou no início do mês no meu escritório, até o final do mês a ação dele já vai estar na Justiça do Trabalho. Mas se ele entrou ali no meio do mês e tudo, isso já vai, né? Eu já vou jogar para o outro mês. Isso interfere em 1 mês de período imprescrito, do que já vai prescrever de verbas a serem cobradas há 5 anos atrás. Então é muito importante você estabelecer para ele esse prazo, para ele não ficar ansioso, para você diminuir expectativas. É claro que quando entra algum tipo de ação, que o prazo está correndo, alguma tutela de urgência, algum pedido liminar, eu vou mover mundos e fundos para dar entrada o mais rápido possível. Mas de forma confortável, de forma que o meu trabalho tenha o melhor de mim, a excelência, a qualidade daquilo que eu me proponho a fazer, seriam 20 dias. E aí ele já vai entender o valor do seu trabalho, que é o 4º passo aí do atendimento trabalhista, desse checklist. O valor do seu trabalho é muito importante, você conseguir traduzir, conseguir passar para o cliente ali, já nesse primeiro contato, nessa entrevista, para que quando você explique o valor dos seus honorários, o que está em jogo, por que a sua hora de trabalho às vezes é tão cara, é tão concorrida, é importante ele entender o valor do seu trabalho através das ações, dos resultados que você já alcançou naquela categoria, através da sua experiência acumulada ao longo dos anos, através do profissionalismo com que você recebe esse cliente, com que você trata a dor dele. Thaís, mas eu não tenho experiência, eu acabei de me formar, como é que eu vou demonstrar o valor do meu trabalho? Cobrando consulta, sendo um advogado totalmente profissional, dizendo que você não atua com aventuras jurídicas, que você vai cobrar exatamente aquilo que ele tem direito, nada a mais, nada a menos. É claro que ainda assim, se você explicar que ele tem direito e ele não quiser entrar, por exemplo, com uma ação discutindo dano moral, você vai ser profissional o suficiente para não cobrar aquilo ali, porque não adianta, ele não transferiu essa dor para você. Agora a dor, aquilo ali que está no íntimo dele, que ele vai transferir para você cobrar, é isso que juntos vocês vão conseguir ter grandes chances de êxito. Então é muito importante você estabelecer o valor do seu trabalho nesse momento. Para o próximo passo, que é o 5º passo, que são os honorários. O meu kit de entrevista trabalhista
a entrevista trabalhista, a procuração, a declaração de hipossuficiência quando é o caso e o contrato de honorários, tá tudo junto, porque de um você já vai pulando para o outro, é fluido. Você vai ver que 2 horas às vezes vai ser até pouco para você atender e conseguir explicar tudo aquilo que você gostaria e que é necessário explicar. Porque, por exemplo, antes de 2017, eu não precisava explicar a situação de honorários de sucumbência para o meu cliente. Hoje eu já tenho que explicar para ele que, além dos honorários contratuais, eu ainda posso ser contemplada com os honorários de sucumbência. E isso aí é porque ele perdeu algum tipo de pedido na justiça, né? Porque a parte reclamada perdeu e aí pode ser condenada a pagar os honorários de sucumbência. E que o contrário também se aplica. Se por acaso nós perdermos algum tipo de pedido dele ou a ação for totalmente procedente, ele pode ser condenado a pagar custas, honorários de sucumbência, honorários periciais. Então isso precisa ser muito bem explicado no bom português para o leigo entender os riscos de se entrar com essa ação e de ter uma eventual condenação, inclusive de honorários de sucumbência, mas também de você ganhar todos os pedidos e você, como advogado, ter direito a receber honorários contratuais desse cliente que te contratou e os de sucumbência da empresa que também deverá, né, te pagar. Isso é muito importante. Se atentar, se houver algum tipo de parcela vincenda, ou seja, o contrato de trabalho está ativo, então contemplar isso no seu contrato de honorários, 12 meses de parcelas vincendas, X percentual, enfim, estudar a melhor forma de cobrar isso do seu cliente. O 6º ponto do passo a passo aí da nossa entrevista trabalhista de excelência para o seu cliente te contratar como advogado são os documentos. Tenha todos os documentos em mãos, saiba priorizar, saiba organizar de forma lógica, de acordo com os pedidos que você já está montando aí. Quando eu estou atendendo o cliente trabalhista, na minha cabeça eu já estou fazendo um raio-x da petição inicial dela. Então, eu já comecei a trabalhar a petição inicial desse processo, dessa eventual ação trabalhista ali no primeiro contato com o cliente. E os documentos são de suma importância. Na Justiça do Trabalho, a gente sabe que a rainha das provas é a prova testemunhal, mas existem documentos imprescindíveis para você dar entrada na Justiça do Trabalho. Então, monte o seu checklist de documentos. Nesse momento, eu gostaria que o cliente já tivesse chegado até você com esses documentos em mãos, para não ter um segundo contato sem assinar a procuração, para que ele não mude de ideia, para que ele não vá no coleguinha, no concorrente da esquina. Então, ele chegando até você atendendo de forma física ou de forma presencial ou virtual, já tem tudo isso em mãos que vai facilitar muito para ele fechar o contrato com você. E aí, eu gosto sempre de enfatizar para o cliente que eu não pego documentos originais. E se porventura chegou algum documento original, eu tiro, eu digitalizo ou eu tiro cópia e eu devolvo imediatamente. Se porventura não houver a devolução imediata, quando você devolver, você pega um contrarrecibo dele. Isso é importante para que você não tenha problemas futuros de extravio, de perda de documento e de repente o cliente achar que foi aí junto com você no seu escritório, né? E aí o 7º passo seria o momento final. Estabelecido o panorama, o raio-x, né, desse cliente, dos direitos que porventura você identificou que ele tenha, outros que você ainda vai estudar dentro da categoria, algum pedido mais complexo, alguma coisa que você ficou na dúvida ali naquele atendimento e você vai buscar se aprofundar nesse direito material, é a assinatura da entrevista ao final. Ah, Thaís, mas não existe isso mais, assim, hoje em dia a assinatura é toda digital, você pode mandar. Sim, alguns clientes empresariais, eu mando a assinatura, ele vai fazer ali no digital mesmo. Mas a grande parte dos trabalhadores, aquele que vai te procurar do chão de fábrica ao alto escalão executivo, se você teve a oportunidade do atendimento físico ou do atendimento virtual que seja, pega um aceite dele, seja a assinatura na sua entrevista, seja por e-mail. Isso vai trazer segurança jurídica, isso significa que você alinhou com esse cliente todo o panorama, tudo aquilo que você vai postular por ele na Justiça do Trabalho. Isso traz segurança jurídica para todas as partes envolvidas, principalmente para você como profissional. Você pode se resguardar de eventual condenação por litigância de má-fé, de repente o cliente omitiu
ou disse de forma distorcida algum direito que ele entendia que ele deveria cobrar, e aí ele assinou dizendo para você que aquilo era daquela forma, que os fatos ocorreram daquela forma, e você subentende da boa fé do seu cliente, e você vai postular para ele dessa forma. Então você às vezes pode desconhecer a realidade fática daquilo ali. Então é uma forma de você se resguardar. E o próprio cliente, entender de todo o seu profissionalismo, entender de que você está disposto a postular não só o que ele trouxe de direitos, que ele entendia que ele tinha direito, mas aquilo que você vai buscar, que você vai demonstrar para ele que ele tem outros direitos e que juntos vocês decidiram que é essa a melhor forma. Então, esse é o meu checklist para atender cliente de forma eficaz. O que é atender o cliente de forma eficaz? É não deixar dúvida nenhuma, é trazer todo o panorama para ele, que seja através de uma consulta, ele só queria dirimir uma determinada dúvida, um determinado assunto, que seja uma eventual ação trabalhista. E te contratar como você, o advogado ou a advogada da ação trabalhista dele. E é isso que vai fazer com que você cresça cada vez mais, porque à medida que os clientes vão chegando no seu escritório, vão te contratando, você vai acumulando experiência não só de atendimento, você vai desenvolvendo a sua forma também de conduzir os processos, de definir, delimitar o pedido da ação trabalhista, depois chegar na parte da audiência, enfim, o caminho começa aqui, na entrevista trabalhista, em como atender o cliente de forma eficaz. E aí eu queria trazer, para finalizar aqui com a gente, eu queria trazer um exemplo prático de que foi um divisor de águas para mim. Eu entendi que em determinados tipos de categoria é muito eficaz atender não só um cliente, mas fazer uma espécie de reuniões, juntar ali 2, 3 trabalhadores, 15 trabalhadores e fazer uma palestra. Uma palestra identificando pontos de dor, identificando direitos da categoria, explicando e abrindo ao final para dúvidas. Palestra de meia hora, 40 minutos. Isso é muito eficaz, não só do ponto de vista do atendimento, mas do ponto de vista do preventivo trabalhista. Então, às vezes, você dirime ali dúvidas e faz com que o trabalhador busque solucionar de maneira extrajudicial. Você pode, inclusive, acompanhar um acordo, você pode emitir um parecer, uma consulta trabalhista, que não vai só desaguar na Justiça do Trabalho. Então, existem inúmeras oportunidades para você, advogado, advogada trabalhista, demonstrar e trabalhar com rentabilidade no direito trabalhista, no contencioso e no consultivo. E aí eu identifiquei de forma assim bem rápida, bem prática, que reuniões coletivas com trabalhadores é muito eficaz, traz retorno, não só de autoridade naquele nicho, mas de futuras ações. Não tem nada para cobrar agora, não lembrei de nada agora, mas lá na frente você já trabalhou consciente daquele cliente. Lá na frente ele vai lembrar de você como referência, como advogado trabalhista. E isso é muito importante para você ir construindo o seu network, construindo a sua rede e estabelecendo e consolidando cada vez mais a sua advocacia. Então é isso, gente. Um grande abraço e fiquem comigo que depois eu vou fazer mais temas de como alcançar o resultado aí para os seus clientes na área trabalhista. Até mais!